Boa tarde, pessoal. Então, não bem, para não falar do nosso episódio que não tem bem dar nome de Força Maior. Vamos ter fazer de que os 3 últimos vídeos na português, mas acho que desse limite de bem fazer nem na crioulo, para não poder entender o ponto inicial de tudo isso. A Força Maior. Aquele jogo, ele estava inicialmente para acontecer na sorte, mas depois ele foi remarcado para acontecer na domingo e no domingo, quando torna a acontecer questão de voo, ele fica marcado que é para terça-feira. Agora não bem tenta perceber que maneira que é feita essa marcação. Daquele processo disciplinar, nota conche via comunicação social trocas de e-mail entre o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol e presidente de Ultramarina. Tanto o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol como o presidente de Ultramarina questiona da questão de competência para remarcar um jogo de adiado por motivo de força maior nos termos do Regulamento Geral da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Entretanto, salvo o devido respeito para a opinião contrária, não tem uma opinião completamente oposta. E não também explicar porquê. Não também explicar o seguinte. O Presidente da Federação te justifica que ele tem uma prerrogativa no artigo 52 que te dizer que em provas de âmbito nacional a prerrogativa é da Federação Cabo-Verdiana de Futebol que está a dizer o seguinte: a responsabilidade da marcação dos jogos será da Federação Cabo-Verdiana em prova de âmbito nacional, e na 2 está a dizer que após marcado que até caber nenhuma entidade a desmarcar aquele jogo, mas aquele é que a gente dizer em via de regra quem tem competência, então está direito, e também até quem tem competência para alterar. Mas as coisas não são inalteráveis. Existem situações que estão ultrapassadas. Para isso, não tem um artigo que é número 50, que também rola um monte de situação onde é que é possível alterar calendário. E não tem, nos artigos 50, também tem o número 10. E é esse número 10 que a Federação Cabo-Verdiana te alega que, pela força maior, ele te poder alterar aquele jogo. E depois ele te conjugar que, artigo 51, número 2, a linha B, cancelar o referido jogo. Vamos ver, mesmo que seja perante artigo 51, número 2, a linha B, primeiro vamos ler o número 2. Após a comunicação referida no número anterior, o órgão competente da Federação poderá tomar as seguintes medidas: ou diligenciar para que seja realizado um jogo num estádio diferente, ou para ser feito num outro dia, mas entretanto, final daquele artigo está a dizer, desde que se obtenha concordância de ambas as equipas. Se ele te conseguir fazer as duas coisas, então ele te cancela o jogo. O problema de tudo isso é que, como eu já me tinha dito, tanto o presidente da Federação Cabo-Verdiana como o presidente da Ultramarina, esta fica atrelado a esse artigo 10, que está a falar de força maior no regulamento. Força maior no regulamento é quando, no âmbito de uma prova nacional, a Federação Cabo-Verdiana poderá alterar-se em início até 4 dias antes. Esse artigo te suscita muitas dúvidas, porque força maior 4 dias antes, em haver que é possível de acontecer, porque nem mesmo a própria Federação podia prever 4 dias antes que estava a ter problema de voo, 4 dias antes que estava a poder ter chuva, 4 dias antes que estava a poder
tem trovada, sei lá, qualquer coisa que a Federação que estava a poder ultrapassar. Então, na nossa observação, é um caso de dúvida de interpretação. Então, o regulamento também diz a gente também que, na caso de dúvida de interpretação, quem que te decidir é a direção da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. E dessa decisão de caber recurso caso pessoas que acatal para o Conselho, que acatal ou que de acordo para o Conselho de Justiça. Mas me estava a dizer outro que, na minha opinião, a força maior que está ali, não só porque 131 está dizendo que é a direção, mas a força maior que está ali, que é a luz de regulamento, mas é a luz de estatuto. Estatuto de Federação está a dizer que a direção pode tomar decisão definitiva sobre todos os casos que está previsto no presente estatuto ou em casos de força maior. Que é exatamente esse caso ali. Força maior no sentido que tem 4 dias antes, que tem 4 ou 4 dias depois. É situação que está ultrapassa a própria Federação. Então, se a direção tem competência para tomar uma decisão e uma decisão definitiva. Mas o que é que está a acontecer? É que não tenho que explicar que a Federação não é o próprio presidente, a direção não é só o próprio presidente, a direção de fazer parte de um daqueles 6 órgãos de Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Aqueles 6 órgãos dizem o quê? A Assembleia Geral, a direção, o Conselho Fiscal, Conselho de Justiça, Conselho de Disciplina e Conselho Nacional de Arbitragem. Cada um daqueles conselhos tem esses elementos e esta toma decisão de seguinte forma. Por exemplo, na situação, como é que a direção estava a tomar decisão? Aquela direção que é composta por um presidente, 3 vice-presidentes e 3 vogais, 7 elementos, de maneira que esta toma decisão em conselho, eles poder reunir quinzenalmente ou então convocado para ser presidente, eles poder reunir extraordinariamente e este decidir com pelo menos 4 pessoas naquela sala. Por exemplo, se foi convocado para esparecer e tem 4 pessoas naquela sala, eles poder iniciar aquela deliberação, ou seja, aquela decisão que este vai tomar. Entretanto, no Conselho, nesse órgão ali, tem uma coisa importante. O presidente deve estar presente ou quem o represente. Ok? De direção que está a tomar decisão sem que tenha ou presidente ou quem te representar. Depois, tem um artigo que também diz quem que te pode representar presidente. Quem te representa presidente, não se falta, ausência ou impedimento, é um dos 3 vice-presidentes por ele indicado. Esse processo na Seniclau, ele é tudo seguido e coordenado para um secretário-geral de federação. Secretário-geral de federação é só um órgão auxiliar de direção. Ele que está tomando qualquer decisão válida nas questões que é de competência da própria direção. Então, esse ali é um processo que está a começar mal e ele está a arrastar até hoje completamente, exatamente de modo a mindelense, já bem dizer, num processo mal instruído, mal decidido e mal coordenado até agora. Entretanto, eu também pensar na fazer próximo vídeo para depois no bem entender como é que proceder naquela questão de instauração também daquele processo que tem
muitas incongruências moda te dizer. Então até já, até o próximo vídeo.